Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo, estamos aqui em mais um episódio do Hackademia, o episódio do nosso primeiro canal junto ao Porvir. Estou aqui com o Rodrigo Araújo, conhecido como Barão de Pirapora, e vamos falar um pouco sobre a inovação dele, dessa incrível ideia junto à tecnologia e colocar a tecnologia na educação. Bom, Rodrigo, eu queria que você primeiro falasse um pouco para a gente aí, contar um pouco da sua história, como surgiu essa sua ideia e o início de tudo, esse processo. Tudo bem, muito obrigado, né, pela oportunidade. Eu acho que é exemplar esse tipo de trabalho. Eu acho que é uma tendência agora essa questão de tecnologia educacional e nós estamos tentando entrar nessa vanguarda, né, participar sempre de inovação, algumas ideias. Eu já comecei minha carreira sempre pensando em inovar alguma coisa, trabalhar criatividade para trabalhar com história. Seria uma das formas de aprendizagem. No começo eu já fazia a história em quadrinho, eu levava para as crianças mimeografadas, historinhas em quadrinhos sobre história. Eu achava interessante isso lá pela época de 94, 95. E depois fui trabalhar com oficinas culturais, ensiná-los a desenhar história em quadrinhos. Paralelamente dava aula de histórias, dava aula de história, mas nas oficinas culturais eu trabalhava um conceito diferente, trabalhava com que eles desenvolvessem a própria história do município, porque eu já via que tinha que ter aquela coisa do protagonismo juvenil. Eu já sabia que isso já era uma vanguarda. Aí então, por exemplo, eu ensinava todo o processo de fazer a oficina de quadrinhos e os alunos desenvolviam a técnica, aprendiam a história do próprio município que eles viviam e faziam os quadrinhos da história, porque eu achava que, mesmo trazendo quadrinhos para os alunos aprenderem, eu achava que o processo de aprendizagem vinha com a produção da própria história, né? Então, a ideia do protagonismo. Na sequência, eu fui até trabalhar no Sul, lá em Santa Catarina, daí comecei a ter algum acesso aos recursos tecnológicos iniciais, que era o processo do Data Show, o PowerPoint, começava a ser usado essas outras técnicas, e aos poucos esses quadrinhos foram para a área digital, foi pintura digital, começou a ter uma evolução também para trabalhar a questão da história. E o processo, na sequência, foi desenvolver os desenhos animados para que eles pudessem já assistir uma aula produzida em animação, né? Boa parte dessas animações elas foram disponíveis no YouTube desde 2006, 2007, já começou, boa parte desses desenhos já foram disponibilizados, mas tinha um problema, porque apesar de todo esse desenho ser criado, não eram criados pelos alunos. Então o processo de aprendizagem era feito a partir das minhas concepções ideológicas para desenvolver as aulas. E eu queria de alguma forma que eles aprendessem produzindo desenho, mas eu nunca consegui desenvolver um projeto de desenho animado. E eu sabia daí o processo que seria levar à criação de games. Comecei a ficar obcecado, porque games eu descobri que era o momento, era o segredo dessa geração. Eu tinha uma experiência muito legal, que foi em Ilhabela, quando eu trabalhei lá no litoral de São Paulo. Eu tinha um aluno que estava lá naqueles dias que não vem quase ninguém na escola, aquela bagunça toda, um aluno de história, porque meu aluno não sabia nada, era difícil, sabe? Não fazia nada de lição. E aí eu perguntei para ele: o que você gosta? O que você gosta de fazer? Ele veio me falar que joga videogame. Legal, tal. E que jogo você joga? O que você gosta? Eu gosto do Final Fantasy. Ele falou: poxa, legal. Agora conta para mim. Como é que é o Final Fantasy? O menino me conta a história detalhadamente do jogo do Final Fantasy, que é um jogo da Square, um jogo que tem cultura oriental, que tem informações. É difícil, a história é bem complicada. O menino conta com detalhes, assim, sabe? Eu falo: como é que você conta a história do Final Fantasy? Pra mim não é capaz de descobrir a história do Brasil, história geral, né? Ah, porque é divertido, professor. Aí, poxa. Aí eu comecei a pensar: putz, a gente precisa achar uma saída para trabalhar game mesmo em sala de aula, sabe? Eu tava com essa gana, mas em Santa Catarina eu consegui levar games comerciais
para dar aula. Levei Medal of Honor, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, Shadow of Rome, que é do PS2, na época era top, e desenvolvi algumas aulas em cima, mas era um produto comercial sendo levado em sala de aula, não era legal. Mas levei uma coisa brasileira. Eu tive contato com o pessoal do Itaú Cultural, me mandaram um demo de um jogo, simulador, vamos dizer assim, que não é um jogo, chamava Paulista 1919, que na verdade era um passeio virtual na Avenida Paulista em 1919. Era muito legal, mas assim foi uma experiência legal, porque colocar num data show, um game, isso foi em 2005. Foi uma experiência muito legal, já fiquei satisfeito, mas ainda era um produto comercial. O processo então foi que eu precisava aprender a fazer jogos para que desse aula com os jogos. Comecei a ficar obsessivo e fui procurar estudar. Eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em games, programação e produção. É uma especialização na área, e foquei o meu trabalho em cima de game educacional. Criei um estudo chamado Produção de Games como Ferramenta do Ensino de História. Caramba. E desse projeto eu fiz um jogo sobre a invasão holandesa no Brasil, e durante esse processo que eu comecei a fazer uma nova experiência em sala de aula. Ah, entendi. Bom, então pelas datas que você vai falando, já dá para ver que é realmente uma iniciativa bem pioneira, né? Porque em 2005, 2006, acredito que a internet ainda não estivesse na sala de aula do jeito que ela está hoje, não é? Mas eu queria que você falasse um pouco, né? Antes de você começar com toda essa percepção, né, e a implementação, você devia ter uma expectativa de quais seriam os resultados, né? Eu queria que você falasse quais eram essas expectativas dos resultados de levar os games para a sala de aula, e um pouco também de, poxa, essas expectativas foram alcançadas, né? Quais foram os resultados disso no final das contas? Existe uma percepção de que história ela tinha se tornado um pouco cansativa, a forma de ensinar história, assim. Eu percebi que tinha que inovar nessa área, primeira coisa, de alguma forma. Às vezes nem quadrinho poderia segurar a atenção da turma. Então existia esse primeiro passo, assim, era trazer alguma coisa que tenha à tona, coisas que eles gostavam. Essa foi a iniciativa de trazer jogos comerciais para tentar chamar atenção e fazer com que eles percebam que o processo de produção desses jogos requer um estudo de história. Tinha um outro jogo que o pessoal adorava, que eu creio que é um jogo de estratégia, que seria o Ages of Mythology, né? Eu acho que esse jogo abre um campo, um caminho de inspiração, muitos foram motivados a estudar a história sobre eles, assim. Eu percebia que tinha que entender melhor essa vanguarda, assim. E a partir disso, introduzindo o game é melhor do que desenho animado, porque desenho animado, mesmo sendo produzido, mesmo que eu produza, é um recurso que a gente já usa com vídeo, aula, com uma coisa assim, não é tão inovador, não é uma coisa assim que vai destacar. Mas eu queria que eles, a partir daí, começassem a perceber que o estudo de história era importante para produções, para novas produções, e para o amplio da criatividade. Eu acho que isso que eu queria. Então eu queria ligar. A minha expectativa era criar com que eles, com o conhecimento de história, ampliassem a capacidade criativa desses alunos. Entendi. Esse era o meu primeiro objetivo. Entendi. Eu acho que extrair a capacidade criativa de cada um. E você conseguiu perceber que em algum momento os alunos eles realmente incorporavam isso e o interesse por eles aumentava na disciplina de história? Logo nos jogos comerciais houve muita evolução em história, assim, sabe? O debate começou a ficar mais preciso, sabe? Eles começaram a vivenciar mesmo uma história que era além do papel, assim, né? Eles começaram a imaginar possibilidades, estou falando de 2005 e 2006, imaginar a possibilidade de construir realmente um jogo a partir dos estudos deles. E eu estava observando isso. Certo? Que não tinha ainda a forma de um recurso para que seja desenvolvido, mas eu já estava sabendo que um dia ia ter. Entendi. E você foi o vencedor de um prêmio da Microsoft dos Educadores Inovadores, certo? Eu queria um pouco que você contasse como foi essa experiência, né? E
qual foi o principal projeto, né? Você foi com esse projeto da invasão holandesa aqui no Brasil, certo? Então, queria que você contasse mais ou menos pra gente aí qual foi a sensação, como foi a experiência. Foi uma experiência fantástica, foi realmente assim, foi fora do que eu imaginei, assim, porque primeiro ponto é que para desenvolver o jogo da invasão holandesa, que era parte até do meu estudo de conclusão de curso, na minha especialização, eu procurei fazer um estudo de público-alvo, que eram os alunos de 13, 14 anos de idade. Eu estava daí nessa época dando aula na Escola Municipal de Sorocaba e precisava fazer uma pesquisa com eles para que meu projeto, para o meu estudo, meu TCC ter uma bagagem de pesquisa, né? Antes de até de produzir o jogo, para ver o que eles realmente queriam, o que eles gostam e tal. E aí desenvolvi um projeto que chamava Gamificação de Sorocaba. Eu já estava alinhado com alguma coisa de gamificação, né? Uma ideia de fazer... A gamificação que eu comecei a desenvolver não necessariamente era para produzir um jogo. Porque uma gamificação não é necessariamente fazer um jogo. É um processo, né? Mas eu anulei coisas assim que são talvez comuns numa gamificação de mercado, gamificação de outros recursos, que é, por exemplo, a questão da competição e da meritocracia. Isso eu descartei. Pelo contrário, eu trabalhei o compartilhamento, também é parte da gamificação. Compartilhamento e a integração. Isso é a chave da gamificação dentro da pedagogia. Talvez em outros recursos a meritocracia e a competição seja saudável, mas na educação eu não achei legal, né? E eu fiz isso para desenvolver o projeto da gamificação de Sorocaba, contemplando as equipes, e cada um ficou responsável por produzir alguma coisa sobre Sorocaba, baseado no mapa de Sorocaba, né? Questões ambientais, e levando questões da dengue, questões de lixo na rua, questões do plantio verde e das indústrias, né? Como fazer uma questão de desenvolvimento sustentável. E a partir daí foram criados 4 jogos, eles fizeram no papel, só que para isso eles desenvolveram vídeos, desenhos e fotografias, tudo baseado no ambiente. Criaram coisas que eu tinha pensado naquela época para fazer em quadrinhos, né? Que é a ideia do protagonismo juvenil, eles desenvolverem a história da cidade, baseado na cidade. Eles fizeram então um jogo baseado na cidade. Então já tinha essa experiência com quadrinhos. Só que foi colocado o mecanismo de trabalho com a gamificação, usando recursos de programas, de softwares, como o próprio aquele Movie Maker, o próprio PowerPoint, a própria edição de escaneamento e tal, levando a um programa do Game Maker e desenvolvendo o jogo em cima do Game Maker. Foi daí uma coisa que passou até do que eu imaginava, que era até para ser um recurso para o meu trabalho, porque eu tive que fazer uma pesquisa, uma avaliação, tive que fazer um levantamento de estudo do que eles aprenderam, e foi muito mais além do que uma aprendizagem de história e geografia. Aprenderam sobre sociedade, sobre economia, sobre política, sobre arquitetura, sobre religiosidade, quer dizer, elementos ali da cidade que foi assim muito além do que realmente eu tinha de expectativa, assim. Foi isso que levou então chegou até como finalista na Microsoft, e a proposta acabou sendo inovadora até por causa de um pioneirismo que eu acho que foi uma das primeiras, acho que talvez a primeira vez que alunos criam um jogo em sala de aula, né? Aqui no Brasil pelo menos. Sim, é bastante inovador, né? Até porque deve existir, acredito, uma certa vista grossa assim, na introdução de novos modelos tão inovadores, ainda mais que se assemelham com games, né? Que é alguma coisa, enfim, não discutida ainda, né? E eu queria exatamente que você falasse sobre isso. Como que os outros professores viam aquilo na hora que você estava tentando introduzir isso no colégio? Qual que era a expectativa do colégio em relação ao seu projeto pedagógico? E se você teve algum suporte, se foi difícil? O primeiro passo a gente tem que ter apoio mesmo. Ter um apoio pelo menos da comunidade escolar, da direção e da coordenação. Precisa ter um diálogo com eles, com coerência, porque um trabalho seja inovador, e mesmo usando tecnologia, requer alguns
algumas aulas diferenciadas. Então, de fato, você tem que deixar tudo bem escrito, tudo bem preparado. Você pode convencer bem a comunidade escolar, os pais, aquela coisa de que é uma coisa bem bacana, e isso também faz parte. O grande problema desse projeto em específico, do Gamificação de Sorocaba, eu tive um problema de interdisciplinaridade, porque eu não conseguia envolver mais professores na época. Acabei fazendo uma coisa meio centralizada. E eu acho que gamificação ela tem que ser mais interdisciplinar. Eu acho que o processo é mais que isso. Então esse foi um problema que eu encontrei. Por outro lado, eu percebo uma coisa assim que eu acho que é fundamental. Eu sou da área de História, de Ciências Humanas, né? Principalmente o povo da minha área tem uma certa resistência com games, até com tecnologia às vezes. Eu mesmo era assim, né? Tinha um certo recurso, tinha um certo receio da tecnologia, uma certa talvez implicância talvez. Mas eu percebia que alguns colegas historiadores até falavam que entendem que o game é um modelo de alienação, né? As pessoas podem se alienar com o game e favorecer do império capitalista, né? E aquela coisa toda, e de fato ideologicamente pode levar para um lado, tal, aquela coisa. Mas eu percebi talvez que poderia ser nossa salvação a tecnologia aliada à educação, mas por causa de uma parte só, a identidade cultural. Eu acho que se a gente inserir identidade cultural aliada a essa tecnologia educacional, aí ninguém segura mais o nosso país em termos de educação. Porque se a gente ficar realmente, então vamos dizer assim, esperando que venha a tecnologia de fora para que abrace essa ideia educacional, aí sim nós vamos virar modelo de alienado. Mas se a gente desenvolver assim nossas próprias produções, nós participarmos dessa vanguarda, sermos agentes dessa vanguarda, aí ninguém segura mais esse país aqui. Eu acho que esse é o caminho. Identidade cultural aliada à tecnologia educacional. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi, se ficou claro, né? O que você está sugerindo é que a gente seja transformador da educação, aliando a nossa história e a nossa cultura nos nossos games, e não pegando os games que vêm de fora. Porque uma coisa que existe, né, uma opinião que existe, é que os games eles também são uma certa distração para a educação, né, que eles não fazem parte da educação. Você tem essa opinião também? Um jovem jogando um jogo, ele está se distraindo ou ele está vivenciando? Exatamente. Qual que é o... Eu acho que às vezes os jogos eles podem desviar a atenção para determinadas funções. Nem tudo é um jogo educativo também. Não precisa ter também uma obsessão por ter jogo só educativo também. Uhum. Tem que saber talvez dividir o entretenimento com a parte pedagógica. Mas eu acho que nós, educadores, no caso, temos que nos preocupar a criar modelos de produção de games educativos que sejam tão legais quanto os comerciais, sabe? Não precisa ser um game, porque geralmente game educativo ele tem uma tendência de ser meio chato, meio sem graça, tá, e vou jogar o outro, entendeu? Jogar o comercial mesmo, né? Mas não, tem que atrair os modelos, mas teve uma tendência de jogos comerciais que estão começando a levar essa questão, como a série do Assassin's Creed. Eu acho que, por exemplo, alguns já estão conhecendo um pouco da história, ficam curiosos, a pesquisa estimula a curiosidade, né? Você pode trabalhar em sala de aula sobre a independência dos Estados Unidos, por exemplo, você pode falar do Assassin's Creed. E aí, poxa, tem um agora da Revolução Francesa que você pode explorar também, você cita tal momento do jogo, nossa, aí já... Uhum. Entendeu? Isso então nos ajuda também. Então, mas é uma coisa que é meio recente até. Os jogos comerciais talvez estejam preocupados com isso, né? Até depois do God of War, é um fenômeno assim, em termos de mitologia grega, tal, as crianças começam a ser estimuladas de novo, e a partir disso começam a inserir uma certa games que inserem conhecimentos até religiosos, né? De uma certa forma, mesmo nos comerciais, que é como o caso do Ashura Wrath, que é sobre a cultura indiana, é o Shaddai, que é sobre cultura judaica. São coisas que estão sendo... O próprio Assassin's Creed trabalha um conceito de parapsicologia também. Então, quer dizer, são questões que também do game comercial nós podemos extrair, sabe? Mas é que o professor também ele vai ter que ter uma espécie de
ficar antenado com essas coisas. Sim, né? Não é todo professor que vai ter acesso a isso. Esse é o problema. Claro, essa é a minha próxima pergunta, na verdade. Né? Diante de tudo que você falou, acho que muito poucas pessoas sabem da profundidade das inspirações desses games e talvez eles nem saibam que existam, né? Então, eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. A primeira é, qual você acha que pode ser a principal ação para os professores abrirem os olhos, ou mesmo não abrirem os olhos, porque talvez eles nem estejam com os olhos fechados, mas eles pegarem essa informação, tanto dos games comerciais quanto dos games que estão aqui dentro, e começarem a implantar isso? E se tem mais professores fazendo isso ao redor do Brasil, se você conhece algum colega, alguém que está tentando implementar essa nova tendência, né? E essa inovação. Inovação. Eu creio que o primeiro passo é pegar as startups de tecnologias educacionais, que o governo invista nelas para que desenvolvam capacitação, né, para professores. Entendeu? Eu acho que é o caminho, o governo mesmo investir em capacitação de professores para essa linha de educação, mas através dessas startups de tecnologia educacional. Esse é o primeiro passo, sabe? Eu acho que mais do que produzir material, né, para produzir material tecnológico, é formar professores para trabalhar com esse material pedagógico. Isso aí é o primeiro passo, sabe? Porque precisa desenvolver não é nem autoestima, não, é realmente dar recursos, dar suporte para os professores, porque é bem complicado você falar de ter um modelo, de ter produtos muito bons assim no mercado, só que o professor não tem acesso a eles. Sim. Às vezes é por limitação de recursos mesmo, mas eu acho que a capacitação direta do investimento do governo nessa área, eu acho que é fundamental. Eu estou procurando ajudar alguns professores consultando, fazendo consultoria, aliás, com eles, um projeto agora recém-lançado em Tocantins, eu ajudei, dando um suporte técnico lá para eles, e fizeram um lançamento, professor de matemática, fez um Game Maker também, fez junto, muito parecido com o modelo. Tem um colega que fez também num particular, né, daqui de São Paulo, fez o modelo, acho que virou o vencedor do Microsoft também. Conseguiu também. Uma orientação parecida com o processo de gamificação, da integração de alunos e tal. Eu mesmo desenvolvi outros projetos depois de 2012, da gamificação de Sorocaba. Eu cheguei a fazer em Sorocaba também, numa escola particular, sobre a história de Sorocaba, que é a Terra Rasgada, né? Gamificada, que foi daí uma historinha de Sorocaba. Está disponível no meu blog. E fiz agora, recentemente, numa escola pública do estado, que eu estou trabalhando em Itapiraí agora, uma escola de zona rural, que eles pegaram a historinha de Portugal, né, com o Encontro dos Dois Mundos, até formar a cidade lá de Itapiraí. Chama As Aventuras de Manuel. Essa foi legal porque eu consegui fazer interdisciplinar. É a primeira vez que eu daí completou melhor essa ideia, porque daí consegui juntar com a professora de língua portuguesa e a gente fez uma narrativa gamificada. Entendi. Foi uma coisa legal. Bom, eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que surgiu o Diário de Inovações na sua vida, né? Qual foi a repercussão de estar lá. Conta um pouco dessa história. Sim. Eu procurei, a primeira experiência que eu tive através do Porvir, esse site me deu uma projeção muito boa. Realmente assim foi para vários lugares, eu acabei ficando realmente mais conhecido e foi o caminho para começar a buscar novos encontros, né, de tecnologia. Assim. Eu acho que foi o primeiro passo de uma escala de evolução, vamos dizer assim. Porque a partir disso eu comecei a participar mais de eventos de tecnologia, as pessoas até me conhecem. Eu fui trabalhar numa empresa, né, na verdade um portal educacional, fui game designer deles durante um ano. Foi uma projeção bacana, até que daí eu conheci o Diário de Inovações e fiquei super feliz de estar inserido dentro dele, inclusive com pessoas que eu até realmente conheço, trabalho e são pessoas conhecidas, minhas conhecidas. Então eu achei que foi muito, muito interessante até pela proposta, né? Porque dentro desses 12 selecionados, está aí aquilo que eu falei, tá? É um passo para fazer o processo de capacitação. Pelo menos são divulgações de novas ideias. É o primeiro passo para isso. Então, nesse ponto que eu estou
eu estou dando muito valor nesse sentido, talvez as próprias experiências. Todos vão ter o mesmo problema de falta de recurso, de dificuldades, de interações, de uso de criatividade. Então, quer dizer, alguns professores poderão se identificar com essas experiências e começar a desenvolver mesmo do zero com os alunos. E pode sensibilizar o governo para que isso funcione como capacitação para novos professores, que a gente está precisando muito disso, sabe? Na verdade, a gente precisa muito desses elementos assim de capacitação. É isso que vai mudar a educação no Brasil, que eles percebam, que eles tenham essa sensibilidade, certo? Porque esses projetos eles se caracterizam com essa questão de identidade cultural, entendeu? Observem que todos realmente buscam esse mesmo caminho, entendeu? Todos acreditam que a tecnologia é aliada, né? E eu sempre falo que falar do passado é coisa do futuro. Nesse sentido. Entendi. E em relação a projetos futuros, Rodrigo, como é que tá os seus pensamentos? Para onde que você está navegando aí? Quais são os próximos passos? Eu vou continuar alguns projetos de gamificação, ampliando mais interdisciplinaridade. Tem um projeto que eu estou querendo envolver a comunidade mesmo, que é uma outra escola que eu trabalho, que é em Piedade, daí. Ele é envolver a comunidade, é um outro passo de gamificação. Daí você consegue fazer uma coisa além da escola. Você trabalha um bairro, a história do bairro, mas de uma forma que envolva as pessoas, né? Uma questão muito mais em termos de socioeconômico, assim. Mas minha meta possivelmente é trabalhar como capacitador também. Então eu vendo essa ideia de poder ensinar a outros professores o caminho para isso, né? Eu acho que isso seria uma coisa que eu já até fiz quando eu trabalhei no portal, né? Que foi formação de professores. Eu quero desenvolver outros games e também coloco minha disposição a desenvolver games pedagógicos para alguma empresa, assim, alguma coisa assim, eu posso estar desenvolvendo. Né? Estou de olho em algumas outras oportunidades também, inclusive até retornar ao sul, a Santa Catarina, que eu já morei, então é uma das possibilidades também. Entendi. E se algum professor ou alguma região quiser ter essa iniciativa, né, começar a usar a gamificação em projetos educacionais, qual seria o seu principal conselho, né? E não sei como ele entraria em contato com você, qual seria a sua dica? Eu estou à disposição para ajudar qualquer professor. Eu tenho um grupo no Facebook que é a gamificação da pedagogia, né? Que aí eu posso estar orientando. Meus trabalhos estão disponíveis também através do SlideShare, através em PDF, mas qualquer questão eu estou à disposição também para ajudá-los, assim, estou super aberto. Inclusive minhas animações no YouTube, né, no canal ali Barão do Pirapora, vocês vão poder encontrar alguns videoaulas para poder desenvolver. Assim. Já são mais antigas, mas eu estou para produzir coisas novas também. Estou fazendo um game sobre a Revolução Farroupilha. Esse também vai ser legal. Esse daí é um game meu mesmo. Entendi. Vai ser legal. Legal. Bom, ficamos por aqui neste mais um episódio do Hackademia junto ao Porvir. Fique atento, na próxima quinta-feira teremos mais um episódio e nos vemos na próxima ocasião. Bom, Rodrigo, se quiser se despedir. Então, um abraço. Então, não esqueçam que a identidade cultural aliada à tecnologia educacional é o segredo do nosso futuro educacional. Um abraço e até logo.